Olá, olá pessoal! Bom dia! Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online e vamos lá para mais um Desvendando a Maternidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Vamos falar sobre saúde emocional materna para mães empreendedoras. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a Ana Carolina Queiroz. Ela é psicóloga formando aqui pelo Instituto Mater Online. Bem-vinda, Carol! Obrigada por mais um convite, essa abertura para falar de algo que é tão importante para mim e para tantas mulheres. Então vamos lá, vamos começar, Carol. Muitas mulheres, elas têm dificuldade para voltar ao trabalho após a licença maternidade? É muito triste dizer que sim, não só uma dificuldade dela mesma, né, em relação ao bebê, né, a vinculação, mas também social. Cerca de 50% das mulheres, elas são demitidas até o primeiro ano de vida do bebê. Então, é um índice muito alto. Quantos por cento, desculpa? A metade. A metade das Metade. mulheres, depois que elas Sim. se tornam mães, então depois de um ano, passou aquele período lá que por lei, aí vai lá e demite essas mulheres. Sim. Às vezes é num contexto de, você não pode mais viajar, né? Ou às vezes num contexto de que fica até fazendo opressão dentro do trabalho, você está indo em muita consulta, né? E esse assédio moral vai acontecendo. Quando ela retorna, diz que já não atende às necessidades, mas é de 50%, é a metade. Então é muito alto. É muito alto E mesmo. já tem as profissões por si só que também isolam as mulheres, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, quando você precisou passar por um radiologista, né? Você passou por alguma mulher? Eu até hoje não passei, né? Eu pergunto isso e colocam isso também muitas vezes, porque tem que carregar peso, mas também porque ela não pode levar radiação. Então, uma mulher que está gestando, depois ela passa pelo período da amamentação. Então, só por supor que ela um dia vai amamentar, um dia ela vai gestar. É uma análise que eu fiz, né, perto do meu grupo de pessoas que optaram por essa formação e a resistência social em contratar mulheres, né? Então já tem profissões por si só que isolam as mulheres na hora da contratação. E tem essas que quando ela não é mãe e acaba se tornando, tem esse retorno que acaba tendo duração. E depois, quando elas vão em busca de outros empregos, né, esse tipo de assédio também acontece nas entrevistas de emprego, onde se pergunta se é mãe e com quem deixaria. Algo que não acontece no mundo masculino, né? Os pais não sofrem esse tipo de pressão porque espera-se que a mulher esteja exercendo essa função. Então, existe também a dificuldade mesmo em outras empresas para retomar ao trabalho. Sim, a gente começa a ver esse preconceito, né, com mulheres trabalhadoras desde a gestação, né? Então, assim, a mulher que está grávida, ela tem alguns momentos que ela precisa fazer um ultrassom, precisa passar pelo pré-natal. Então, ela acaba tendo que sair do seu horário de serviço mais vezes. Alguns espaços, né, que ela possa trabalhar também podem ter que remanejá-la, ir para um outro setor, e as pessoas já começam a pensar, ela vai ficar tanto tempo fora, né? Então, assim, desde a gestação, infelizmente, né, as mulheres já começam a sofrer. Nesse período de pandemia, então, né, mais ainda, porque por elas serem grupos de risco, alguns voltam ao trabalho, elas ficam em casa, e aí aquele, né, o empregador que fica bravo com a situação. Gente, é um horror, né? Ser mulher no Brasil, né, e outros países também, a gente infelizmente passa por isso. Tem uma pesquisa que mostra que homens e mulheres
tem uma certa diferença, né? Diferença de salário nesse sentido do mundo do trabalho. Então, ocupando o mesmo cargo, mas e fazendo as mesmas funções, só por conta do sexo ser diferente, né? O salário é diferente. Homens ganham mais, mulheres ganham menos. E assim, o que a gente tem percebido nos últimos anos é que as mulheres, elas também têm ocupado cada vez mais cargos que exigem conhecimento, né? E homens acabam ficando cada vez mais com ocupações mais mecânicas, né? E as ocupações de gerência acabam sendo das mulheres. E aí, com o medo da maternidade atrapalhar, né, a sua vida profissional, muitas mulheres estão deixando para engravidar lá depois dos 35 anos, 40 anos, por causa desse mercado de trabalho perverso, e que depois muitas dessas mulheres acabam tendo dificuldade para engravidar, né? E aí muitas acabam tendo que recorrer até à medicina, a fertilização in vitro, entre outras coisas, por conta que ela não pode ter lá o seu filho antes. Outra pesquisa que foi realizada também, que mostra para a gente que pode até haver uma igualdade dentro de uma empresa entre homens e mulheres, desde que essa mulher não tenha filhos. A partir do momento que essa mulher tem filhos, a desigualdade começa a acontecer. Exatamente porque agora ela tem filhos, ela não pode mais viajar, o homem pode. Então, ele vai e ela fica. Precisa fazer algum curso para se aprimorar, ela não consegue, não tem com quem deixar os bebês em outros horários, o homem vai e ela fica, né? E tudo que vai acontecendo dentro da empresa que é oferecida para essa mulher ela tem que dizer não, muitas vezes, porque, infelizmente, ainda não deixamos a responsabilidade dividida entre homem e mulher, ainda fica sendo só para a mulher. Olha a vergonha que é a licença paternidade, né? Então, é um número mínimo, como se o pai não tivesse influência nenhuma sobre o desenvolvimento do bebê. Nós precisamos lutar para que seja igual a licença maternidade, inclusive para que diminua esse preconceito, essa discriminação e abandono, né, do serviço e de dispensa, né, de funcionário. Então, conforme a empresa vai solicitando, o homem ele vai aceitando e a mulher ela continua aqui. E aí difícil ela conseguir atingir. Então, o estudo que se faz não é que a mulher muitas vezes acaba sendo prejudicada no ambiente de trabalho que o homem, mas a mulher mãe, ela é prejudicada, infelizmente, por toda essa perversidade, discriminação, que vem de um contexto social, né? Que a nossa sociedade faz isso, né? O tempo todo. É a mãe, né? Quem tem que ser a responsável e esse homem. Infelizmente, não. O homem, se a mulher dele está grávida, ele não sai para ir o horário de serviço para acompanhar ela no pré-natal, para acompanhar ela na ultrassonografia. A licença paternidade dele é curta. Se precisa ir no médico, não é ele que vai levar, é a mulher que vai levar. Então, é uma série de injustiças aí que a gente precisa falar, né, a respeito disso aí que você está trazendo para a gente, que depois de um ano, metade das mulheres, então, que engravidaram, perdem a sua ocupação, seu serviço. Muito interessante e triste realidade. E você ressaltou um momento, né, Rafa, que isso é contra a lei. Sim, pode-se levar isso como caso judicial. Então, é importante também as mulheres terem esse tipo de informação, porque muitas das vezes fazem acordo, né? E acreditam menos que realmente podem contribuir menos no trabalho delas, né? Então, é muito importante lembrar, inclusive teve pacientes minhas que entraram em processo judicial contra a empresa, mas também depois eu vou falar sobre coisas boas de empresas que estão fazendo um serviço muito bacana. Que legal. Aquelas mulheres que voltam ao trabalho, elas sentem culpa por deixar o bebê em casa? Como que é isso? Sim, então existe vários fatores que podem contribuir para ela se sentir culpada ou ter mais bem-estar. Tem mulheres que não querem voltar, né? Mas precisam voltar financeiramente, né? Então, isso prejudica muito. Ela se sente forçada a voltar, não quer,
não tem uma identificação, às vezes, com o trabalho, mas pela questão financeira, ela precisa manter essa casa, né? Se ela está com uma rede de apoio, né, que foi desde a gestação, conversado, né? Eu tenho pacientes que olha, ela vai ficar comigo, tudo bem, o que você acha? E foi tudo construído junto àquela fala, né? Tem mães que voltam a trabalhar e elas têm, na hora de almoço, hora de vídeo com o bebê, no qual elas conversam, né? Ou tomam uma madeira escutando a voz da mãe, né? Então, todos esses fatores de se sentirem seguras auxilia, mas quando não tem identificação com o trabalho, ela tem essa necessidade, vontade de estar com o bebê, e não pode. Não tem essa comunicação, porque às vezes é uma escolinha que não consegue informar tudo que está acontecendo, né? Vamos pensar em creche mesmo, em rede pública, que não é esse tipo de informação. Se for numa escolinha com a mesma idade, o número de crianças é menores, os pais sabem desde a hora que fez o cocô, qual foi a hora da mamadeira, ela se sente mais segura. Mas, geralmente, as mães têm essa dificuldade de pensar num outro cuidador que não você. Por quê? Justamente o que a Rafa falou, gente. 5 dias, né? Esse pai mal estava entrando em contato, né, com aquela criança. Às vezes iam, sim, desenvolver habilidades de um bom cuidador, mas aquilo é cortado. Então, numa pandemia, por exemplo, que a rede de apoio não é presente, que não teve essa ligação e falar assim, não, eu vou estar com o seu bebê, né? Então, esse medo aumenta, mas geralmente é comum. Então, independente se tiver psicólogo aqui que trabalha com mães empreendedoras ou não, vai ter uma hora que vocês vão viver junto com essa mãe esse dilema de voltar ou não ao trabalho. E o que vai auxiliar também, quais são as políticas de serviços dentro da instituição e também com a identificação dela com esse trabalho. Então, já vi também empresas muito bacanas, que ela falou, não sei se eu estou preparada ou não, vamos começar com uma carga horária X, né? E aí foram adaptando. Tem lugares que tem adaptação para que essa mãe continue a amamentar. Então, ela tem uma rede de apoio que leva esse bebê, tem sala de amamentação, mas o que a gente vê é que é raro. Então, lutar para que essa... E também se ela teve esse desejo, Rafa, isso prejudica muito. Se ela criou essa expectativa que ela ia amamentar essa criança por um longo período e saber que ela não pode, ela atribui o trabalho está tirando isso dela. Uhum. Então, tem isso. Quais foram as expectativas? Qual foi a rede de apoio que foi construída? A relação dela com o trabalho e com o bebê, que pode facilitar ou prejudicar ela a retornar com saúde, com bem-estar. Mas existe muita mãe também, depois que volta, se sente muito realizada, compensada, quando está com o bebê, tem energia para estar ali com ele. Legal, legal. Eu me lembro quando eu fiz uma pesquisa na minha época de graduação, com profissionais que estavam trabalhando em funções que elas não tinham tanto prazer em exercer, elas exerciam funções porque precisava trabalhar, precisa ter dinheiro em casa e tudo mais, né? Então era o que apareceu. E profissionais que estavam ocupando cargos desejados, que elas lutaram por aquele cargo, né? Estudaram, graduação, um sonho que se realizava, né, naquele cargo. Então era muito interessante observar de uma mesma instituição, tá? As trabalhadoras de uma mesma instituição. Então, era muito interessante observar que aquelas que ocupavam os cargos que tinham ali para elas ocuparem, não era um cargo dos sonhos, objetivo de, né? Era um trabalho que tinha, né? Para poder ter o seu sustento e tudo mais, elas sofriam muito mais com a volta ao trabalho. Muitas choravam muito, muitas até pediam demissão logo depois, e era uma instituição pública, então era cargo público, né? Elas faziam de tudo, elas tiravam férias, todos os tipos de licença, tudo para estender, né, o tempo.
Mas quando chegava a hora de voltar, era um sofrimento muito grande, né? Muito choro, e algumas não aguentavam, né, essa volta mesmo, pediam realmente a demissão, né, de um serviço público. Enquanto do lado das mulheres que estavam ocupando cargos que elas gostavam, era interessante que o sentimento de culpa era relacionado a quero ficar com o bebê, mas também quero ir ao trabalho. Será que eu não amo meu bebê tanto, né? Verdade, é Por que assim, eu tô querendo? Por que eu tô querendo voltar ao trabalho e não ficar com o bebê, né? E ao mesmo tempo ela quer ficar com, mas ela sente falta, ela sente necessidade daquela atuação. Então é muito interessante, né, a gente poder também analisar esse tipo de situação e o quanto que a gente precisa olhar para essas colaboradoras, né, e todos os tipos de sentimento de culpa, porque culpa materna é qualquer coisa, a mulher sente culpa, né, é uma coisa impressionante. Quer voltar ao trabalho e sente culpa, tem que deixar o bebê com alguém para voltar ao trabalho, sente culpa, né, e não quer voltar, e essas coisas todas. Então, é interessante que a gente tem vários fenômenos aí, né, diante de uma mesma situação, a volta ao trabalho, como que existem reações diferentes, e o quanto que a gente precisa intervir aí, o quanto que tem poucos profissionais da psicologia olhando para isso nas organizações ou fazendo o trabalho que você vai apresentar aqui para a gente, né? Então, assim, é muito importante, porque é um momento, sim, de sofrimento e que pode desencadear, sim, várias alterações emocionais significativas, né? E influenciar nessa saúde emocional que a gente vai começar a conversar aqui. Show. Carol, como que você decidiu trabalhar com esse público de mães empreendedoras? Certo. Antes de estar formada, eu fiz um trabalho muito forte trabalhando com profissionais. Eu contei para vocês numa outra live que eu tenho um carinho muito especial para trabalho com pessoas com deficiência. Então, eu ficava rodando ali, então eu fui trabalhar com profissionais que trabalhavam com pessoas com deficiência. E tinha muitas mulheres. Então, fisioterapeuta, TO. E eu percebi essa modificação de instituição, alteração de carga horária, quando se tornavam mães, né? Então, eu já percebia isso, eu percebia elas realmente mais deixando para ser mãe mais tarde também, e também se programando para ficar mais com os filhos. Então, começou esse trabalho. Aí eu gostei, aí eu fiz uma extensão, fiquei 1 ano e pouco nessa instituição, trabalhando com profissionais. E aí começaram depois eu trabalhar, atender individualmente mães, e perceber o dilema, volta ou não volta ao trabalho. E também atender pessoas que foram demitidas, como eu contei o caso, e que estava levando isso judicialmente para ser resolvido. Então, eu fui tendo esses casos e eu vi que era muito comum. E também, no contexto de pandemia que eu atendi, pessoas que não escolheram empreender, pessoas que não escolheram trabalhar em casa, estavam diante dessa configuração. Então, fechou as instituições, elas começaram a trabalhar em casa, com filho, gestando, e professoras que davam aula se viam sendo professoras dos seus próprios filhos, mas também dando aula. Então, até a questão corporativa começou a mudar muito, e foi mais ou menos por aí que começou. Mas depois eu fiz uma parceria maior, e que fez muito sentido para mim, que eu acho que abraça realmente as necessidades das profissionais, e principalmente das mães empreendedoras, que era uma equipe que buscava tanto trabalhar a questão financeira, uma consultora financeira, uma consultora de marketing, uma influencer, eu com a saúde mental, né? E a saúde mental pensada em 3 pilares, que eu vou contar um pouco para vocês por que eu uso esses 3 pilares. Eu achei que fez muito sentido, né? Porque as pesquisas que eu me deparei que 86% das mulheres não estudam antes de abrir o seu negócio.
Então, muitas vezes saíram desse emprego por não se identificar, ou por não ter espaço, por ser demitida, ou falar que não se encaixa mais nas necessidades da empresa, ou também por querer ter um negócio próprio, querer ter mais tempo para os filhos, buscavam, mas sem muito planejamento. Então, 86% não estudam antes de abrir o seu próprio negócio, e 37% não tem nem capital para isso. E aí esses índices começam a aumentar, né? Então, já vem um contexto em que mulheres sofrem de exaustão materna. Então, acrescentando esses fatores, eu acredito hoje que a nossa equipe é muito forte nesse curso, porque realmente existe a questão de juntar o dinheiro que é pessoal com o financeiro. Então, todos esses profissionais auxiliaram muito. E os 3 pilares que eu trabalho nesse curso, que é um curso digital, pensando na mulher, quanto às suas próprias necessidades, né? Então, quando você trouxe a pesquisa falando sobre a identificação, o propósito, então, quando elas estavam realizadas com aquilo, fazia sentido. Então, até trago aqui para vocês. Empreendedorismo é para todo mundo? Depende. Tem que ter um propósito. Né? Ele pode ser o melhor para uma mãe, pode não ser melhor para outra, né? Mas tem que haver um propósito, como a profissão. Né? Então, havia uma identificação, vai ser mais fácil ou vai ser difícil, mas eu tenho gás para aquilo, eu tenho energia, eu quero me colocar à disposição. Né? E aí eu trabalho nesse pilar da mulher, das necessidades dela, do autocuidado, e depois eu trabalho as questões também da criança, né? Essa questão do tempo de qualidade com o filho, a cobrança, a autocobrança materna, a culpa materna, a exaustão e o relacionamento. Porque eu ficava pensando, poxa, o que está acontecendo? Sempre via algumas coisas relacionadas, a gente não está se falando muito bem, eu estou sobrecarregada, e eu fui procurar também o que está acontecendo. Um quinto dos divórcios acontece até 1 ano de vida do bebê. Então, quando a gente fala que a gestação, o puerpério é um período potencial de crise, é porque é muitas mudanças, é muito estresse. E metade, 86% dos casais falam que não sabiam que eles teriam que lidar com tantas coisas, né? Que ia mexer tanto com o relacionamento. Então, é nesse ponto que o psicólogo perinatal também tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque são vários pilares, né? As necessidades dessa mulher, mas também do relacionamento, né? E também dessa criança. Então, às vezes, essa sobrecarga está num nível porque aquilo não foi cuidado anteriormente, não foi olhado como esse homem pode estar ativo também nesse cuidado. Então, nós fazemos parte de um curso, é uma jornada, chama Jornada Mamas Power, né? E com a intenção realmente de edificar tanto a empresa dessas mulheres que estão iniciando ou já iniciaram, e tanto cuidar da qualidade desse maternar e também da sua saúde mental. Então, foi esses 3 pilares que eu busquei trabalhar com elas. Muito interessante. Então, assim, as mulheres, então, no medo, né, de voltar para o trabalho e não ter com quem deixar esse bebê, ou essas mulheres que são mandadas embora, como você apresentou esse número, se veem como na alternativa ao empreendedorismo. Então, vão vender bolo, vão vender brigadeiro, vão fazer crochê, vão dar um jeito de vender alguma coisa, não é isso? Né? E é muito alto, é 75%, né? Até eles brincam, né? Meu filho me fez uma empreendedora, né? Porque
é muito alto, 75%, né? Mas por que também a gente olha para esse mundo corporativo, né? Que discrimina, que acha que não atende às necessidades. Mas claro que existem as mulheres que já tinham essa paixão, mas ainda assim é uma porcentagem muito pequena. Sim, e interessante que é uma saída que muitas encontram para poder, então, ficar em casa com o seu bebê, já que não tem creche mais, né? Agora a gente ficou sem creche nessa pandemia, né? Não tem com quem deixar o filho, e aí acaba tendo desemprego por conta disso. Então, assim, a forma que essa mulher se vê de trabalhar é indo para o empreendedorismo, e você diz assim. Muitas delas começam o empreendedorismo mais pelo lado financeiro, no sentido, vou vender bolo, vou vender brigadeiro, vou costurar, mas muitas vezes ela não se vê realizada naquilo, ela não parou para empreender naquilo que ela realmente se sente realizada, né? A gente tem que pensar nos nossos sonhos, desejos, vontades, para começar a empreender, porque na hora que começa a empreender, é pesado, como você está dizendo, e aí é onde começa a influenciar na relação com o casal e na relação com o filho, com a maternidade também, porque você tem uma fantasia de que, olha, eu vou empreender em casa para ter mais tempo em casa com o meu filho. Só que aí, quando você vai para o empreendedorismo, você percebe que não é assim, que tem muitas coisas para fazer, né? Então, são muitas atividades que você precisa dar conta, investimento, capital, né? Então, as coisas não caem do céu. Eu vou fazer lanche, mas eu preciso comprar pão, eu preciso comprar hambúrguer, preciso comprar alface, né? E da onde vem o dinheiro, né? Às vezes ela pega lá o dinheiro que ela recebeu lá do serviço que mandou ela embora, né? O fundo de garantia, essas coisas, pega, gasta todo, né, para montar o seu empreendimento e esquece que precisa rodar as coisas ali, né? Precisa de mão de obra, não, de material, né? E se esquece disso, e as pessoas elas pagam via cartão de crédito, o pessoal não paga dinheiro, e aí é um outro problema que você vai receber só o mês que vem, não vai receber esse mês, né? E a pessoa que às vezes não tem habilidade para cobrar e as pessoas falam, marca para mim os melhores amigos, e esses melhores amigos não pagam, aí essa pessoa se vê em situação de dívida. Então, assim, acaba sendo muitas vezes um transtorno para algumas. Por isso que é importante, né, ter todo um curso realmente para pensar no empreendedorismo, né? É necessário você saber que existe tudo isso, que existem custos, né? Que às vezes parece que as coisas são mágicas, né? Que a resolução é essa. E aí essa mulher ela se vê numa situação que agora ela não tem mais férias, ela não tem mais licença, direito à licença, se o filho adoecer, como que ela faz agora para levar ele no médico e dar conta de atender o cliente, né? Então, assim, vira uma coisa bem, bem pesada se não tiver esse olhar, né? E aí você entra, então, como psicóloga justamente para intervir nesse furacão que ninguém olhou, né? Que é um furacão, são mulheres aí que vão adoecendo, né, apresentando estresse, que vão chegando até no burnout, né, que você fala aí. Explica pra gente o que é burnout. Burnout é um excesso, passou da exaustão, né? Essa mulher ela já apresenta características tanto emocionais, assim, dá para você ver que ela está triste profundamente, dá para ver que a relação com as pessoas alterou. Então, ela tem uma vontade de maternar, sim, mas a relação com o filho dela já não consegue, ela não consegue ter energia para estar com ele, né? Ela está frustrada. Então, aquela sobrecarga que a gente conhece do trabalho no mundo corporativo sendo vivenciado na maternidade. Então, os estudos comprovaram que sim, é o mesmo peso. Então, aquela pessoa que às vezes não consegue, tem trabalhos em que a pessoa não consegue mais passar em frente ao trabalho, né? Porque ela tem reações físicas em relação àquilo. Bancários é uma das profissões em que tem mais registro disso, né? Então, eles não conseguem, às vezes, passar. Quando está lá, começa mesmo no contexto em que eles não estão como profissionais, né? Eles estão fazendo uso ali do serviço.
Então, é ter essas reações e não conseguir, às vezes, maternar, né, o filho, mas também o excesso de trabalho, que mesmo não estando fazendo atividade, a atividade está acontecendo na cabeça, né? Então, para quem que eu preciso fazer entrega, para quem que eu preciso entrar em contato, quais são os meus fornecedores, isso não desligar, né? Então, o que a Rafa trouxe foi muito importante, porque existe também uma romantização do empreendedorismo. Então, eu vou ter tempo mais para o meu filho, exatamente é uma das coisas que chega. Dizer que não tem benefícios, existe benefícios, mas muitas vezes as mulheres se encontram frustradas, pois também acreditavam que poderiam estar mais com seus filhos. Mas o que acontece é que muitas vezes não consegue ter essa divisão de agora eu estou nas atividades da casa, agora eu estou nas atividades do trabalho, e principalmente se é uma criança pequena, que às vezes ela não tem também uma rotina, né? Então, a mãe se sente sobrecarregada justamente por ela, muitas vezes, se encaixar na rotina do filho. E se encaixando na rotina do filho, que é a do sono, ela está trabalhando, e muitas vezes nessa rotina em que ele vai fazer um passeio com o pai, dar uma volta com o pai, ela está organizando as coisas da casa. E que hora que ela vai dormir, né? E que hora que vai ter o tempo para ela? Então, é muito diferente do que a gente conseguia pensar no contexto da pandemia. Vamos pensar assim na creche, vamos pensar assim em terceirizar o serviço. Elas passaram esse último ano muita dificuldade, porque aquilo que elas tiveram que elaborar, mas eu quero ficar com meu filho. Eu fiquei em casa, eu quis empreender para ficar com meu filho. Como assim eu vou levar? Então, eles estavam num processo de elaboração e que nem foi possível elas pensar que isso é uma possibilidade ou não. Então, no trabalho individual, né, que é na psicoterapia, também há esse tipo de articulação de repensar o que é possível, mas para que ela possa ter qualidade de vida. Então, se o pessoal trabalha em horário comercial, talvez ela não vá trabalhar em horário comercial, né? Então, tem que pensar nas necessidades dela, nas necessidades do filho e o que é possível, né? Então, eu vi muitas mulheres adaptando, teve muitas pacientes minhas que adaptaram. Então, tem gente que o horário comercial segue das 9 às 6, ela fazia das 7 às 10 da noite. Então, porque para ela era o horário realmente que ela tomou um banho, que ela poderia estar na frente do computador, a janta poderia ser dada pelo seu parceiro, e ela poderia se dedicar àquilo. E também foi se pensando em outras coisas que tiveram em decorrência disso. Aumento de tablets vendidos na pandemia, aumento de eletrônicos vendidos. E muita culpa dessas mulheres em dar a tela para os filhos, muita culpa. Né? Então, também é trabalhado isso, né? Que muitas vezes as atividades que elas fazem faz com que elas façam escolhas que elas não gostariam. Então, aí a gente vai intermediar, né? Pensar, né? Se ele está na tela, qual vai ser a quantidade dessa tela? O que vai passar? Quais são os desenhos, as brincadeiras que está passando, para ser o mais interativo possível, para que essa criança socialize o máximo possível. Então, ou que aprenda uma linguagem nova, ou ouça contação de história. Por isso que eu falo que é uma tríade, né? É sobre o relacionamento, é sobre ela, mas também é sobre o maternar, como ela pode olhar aquela 1 hora de tela, né, e falar, ele vai estar aprendendo alguma coisa, mas quando eu estiver com ele, vai ser de qualidade, né? Então, a gente trabalha um pouquinho também a rotina de ambos. Que legal. Sou eu ou você que caiu? Não, ninguém caiu, pronto. E Carol, assim, ó, e como que é na prática esse trabalho? Você faz psicoterapia, você faz orientação, você faz acolhimento, é uma vez por semana, é uma vez por mês, é 50 minutos, como que é na prática, assim, o trabalho? Certo. Existe o curso, em que tem todas as aulas gravadas, que fala sobre a maternidade,
sobre o relacionamento, em que há um grupo que elas fazem os exercícios, e aí depois elas discutem, né? Olha, isso daqui pegou mais para mim e tudo mais. Existe esse. Inclusive vai abrir inscrição em fevereiro, no final de fevereiro, para início de março. E existe também orientação para pais. Eu até contei para vocês que eu havia iniciado, que é como lidar com o tempo de qualidade do filho, como ter uma comunicação que possa favorecer para lidar melhor com o chamado de birra, para lidar com as demandas da criança, para lidar, às vezes, com essa... A mãe acredita, às vezes, que ela não tem paciência, mas a gente olha, é um esgotamento, né? Então, até hoje eu vou falar... Não, amanhã eu vou falar sobre sobrecarga materna, como descarregar, né? Porque, às vezes, a gente fala sobre a parte problemática, mas precisa dessa solução. Então, é trabalhado na orientação de pais, essas questões. Aí é com a mãe, mas é com foco na parentalidade. E existe também a psicoterapia, que aí é semanal e tem a demanda. Quando é uma demanda muito pontual, a gente põe um prazo, quando não, segue no estilo tradicional mesmo. Certo. Tem mais alguma coisa, Carol, que você gostaria de contar para a gente, falar sobre esse serviço? Aqui as minhas perguntas chegaram ao final. Certo. Tem alguma pergunta do pessoal? Também, se quiserem fazer alguma pergunta. Tem comentários deles. Aqui tem a Ana Freitas. Realmente, trabalhar em casa demanda tempo e organização. Às vezes, acaba se tendo mais tempo com o filho, porém, com menos qualidade. Aí tem a Luísa de Almeida no YouTube, um período potencial de crise por conta das cobranças pelo retorno ao trabalho, e a mãe pode também se cobrar por isso, gerando muito estresse para ela. Então, são esses comentários aqui. Como lidar com o sentimento de não ser suficiente? Pergunta da Nicole no YouTube. Mas aí essa pergunta ela não está relacionada diretamente aí ao que você faz. Não sei se você quer responder ela ou não. É por isso que a gente olha, tem um trabalho individual, tem essas aulas, mas tem um trabalho individual. Porque também está ligado às frustrações, mas também à expectativa, né? Se cria também, se romantiza a mãe que eu gostaria de ser, né? Então, como a gente conversa muito, né, sobre o bebê real, né, aquele bebê que você sonhou, que ele ia ser muito calminho, tranquilo, ia mamar muito, pode não ser, mas também tem a mãe que você sonhou em ser, né? Então, às vezes, também são vários fatores. A mãe que a sociedade cobra, a mãe que você sonhou em ser, né? E a frustração em lidar que você não vai corresponder essa cobrança do outro, né? E dizer que tá tudo bem, né? Que você não ser a mãe que você sonhou, porque a mãe que você sonhou não era a mãe daquele filho real também, né? Você era aquela mãe daquele bebê tranquilo, daquele bebê dorminhoco, né? Então é outro bebê, é outra mãe, é uma outra realidade, né? Então as emoções que a gente tinha, né? Quando estava gestando era outra, né? A realidade nessa adaptação do trabalho, a adaptação no relacionamento, né? Precisa ser cuidada, porque traz um impacto muito grande. Então, a psicoterapia é um caminho. Legal, isso mesmo, psicoterapia. Mais alguma coisa, Carol, que você queira falar para a gente? Não esperem, pessoal. Não esperem chegar num burnout. Não esperem na exaustão materna. E também não acreditem que é assim mesmo ser mãe, né? É assim mesmo. Já me contaram, né? Nossa, quando você for mãe, você não vai ter tempo para si, né? Então, tanto a romantização, que faz com que muitas mulheres não cheguem à psicoterapia, como eu posso reclamar? Eu esperei tanto para ter esse bebê, como eu posso dizer que eu estou cansada dele? Como que eu posso dizer que eu quero um minuto de paz, que eu quero tomar um banho, né? Então, tanto pela romantização da sociedade, mas também pensar que isso não é comum, né? Então, existe um excesso, mas também existe no final era isso mesmo, né?
Então, eu tenho que esperar meu filho crescer, né? Então, o que a gente vê é que, na verdade, muda as demandas, né? Não que deixa de ter demandas, né? Então, não esperar um burnout, não esperar a empresa, você se deparar e a empresa não estiver dando certo, né? Porque, às vezes, é um conhecimento que não tem, é uma orientação que você precisa e, principalmente, você não precisa escolher entre filho e carreira. Se algum momento você escutou isso, você não precisa escolher. A não ser que você diz, eu sempre sonhei em ser mãe, é o que eu sempre quis, mas se você quer ter a sua carreira, quer abrir a sua empresa, abandone isso e procure recursos, né? Existem recursos, como eu disse, tem empresas, tem profissões que limitam muito? Existem. Mas existem também um trabalho muito bacana que está sendo feito de tanto olhar para quais são os recursos e habilidades que as mães aprendem pelo fato de serem mães, né? Então, conseguiram entender que as mães, elas se colocam mais em situação de risco, no sentido, por exemplo, vou largar meu trabalho, meu filho merece algo melhor, né? Então, elas se colocam mais nisso, elas se colocam mais à frente das situações. Então, estão fazendo essa análise do perfil das mães, né? Desenvolve essa questão mais acolhedora, então, ser uma mentora, ser uma gestora, tem umas características que eles gostam muito, que muitas mulheres desenvolvem, ou cuidador também, né? Então, existe um trabalho feito em relação a isso, e empresas que estão se cadastrando em uma plataforma onde as mães dizem, eu sou mãe, e coloquem, inclusive, né, eu sou mãe, meu filho tem tantos anos, e no qual desenvolvem um encaixe, né, dentro dessas necessidades dessa mãe e habilidades, e o que a empresa precisa. Então, são horários diversificados, né, é uma flexibilidade diferente do mundo corporativo tradicional, porque esse também é um mundo corporativo, mas não é tradicional. Então, existe esse tipo de trabalho sendo realizado, inclusive de consultoria com empresas, né? Porque isso está muito vinculado à nossa cultura patriarcal, onde o homem traz o dinheiro. Só que a gente vê? Que a mulher, ela começou a trazer o dinheiro, mas não mudou a forma, né, em que esse homem está com a paternidade dele, né? Então, hoje nós vemos alguns movimentos, inclusive tendo trocador para pai, tendo um movimento mais individual de pequenos casos, por exemplo, até em caso de adoção, em fazerem questão da licença maternidade, mas aí é casos isolados, né? E também a questão da paternidade ativa. Eu sei que tem um julgamento muito grande em relação à paternidade ativa. Que termo é esse, paternidade ativa? Esse é o que se espera mesmo, mas a gente tem que começar a olhar que também a gente vive num movimento histórico, né? Então, lá atrás, aquilo se configurava como papel de pai, ser provedor. Então, hoje a gente usa o ativo na educação, o ativo nas relações dos filhos, né? Ativo nas brincadeiras, mas também nas atividades, né, cotidianas, levar no médico, né? Porque, não sei vocês já foram ir numa fila de pediatra? Quem a gente encontra lá, né? Então, esses números de faltas que as mães estão poderiam ser ajustadas. Então, se é 6 vezes ao ano que ela vai, ele iria 3, ela iria 3. Será que ia fazer tanto alarde, assim, para as empresas? Então, está tendo um movimento, mas precisa ter um movimento ainda mais forte, né? Para que a gente possa compensar essa questão. Porque a mulher saiu de casa há muito tempo. Então, esse homem tem que estar em casa também, voltar, estar em casa, ativo como ela está no mercado de trabalho. Então, é isso. Então, se vocês querem seguir com essas carreiras, acham importante, não pense que precisam escolher. Vocês não precisam escolher, é possível. Que show, 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 Carol. Foi muito incrível, né? Poder conversar com você sobre esse assunto, uma área dentro da psicologia perinatal que você, acredito eu, ser a primeira no Brasil a atuar,
né? Que é justamente aí nesse momento com uma psicóloga perinatal atuando com mães empreendedoras nesse momento em que ela se vê dividida com essas tarefas entre ser mãe e ter que dar conta de todas essas atividades. E é interessante que nós, psicólogas, né, nós somos empreendedores, o psicólogo, principalmente o clínico, né? A gente é autônoma e a gente precisa ser empreendedora para poder ir em busca dos nossos clientes, em busca, né, de como precificar o nosso serviço, como divulgar o nosso serviço nas redes sociais, tudo isso exige empreendedorismo. E muitas psicólogas perinatais, elas acabam se enxergando em tudo isso que você falou, né? Exatamente porque elas estão com um bebê pequeno em casa, né? Bebês com menos de 3 anos de idade, e tudo que elas têm enfrentado agora, né? Para poder fazer o seu atendimento online, em casa, trabalhar e ir atrás de cliente, ao mesmo tempo o bebê que está em casa, né? Não está na creche, muitas se identificando aí com o burnout materno, né? Porque aí fica essa mescla, né? De não só do burnout materno, mas o burnout do trabalho mesmo, né? Porque as duas coisas se somam aí. Então, muito importante a gente cuidar da saúde mental materna de mães trabalhadoras, de mães empreendedoras. Então, parabéns aí por apresentar para a gente esse campo novo, esse campo super legal. O pessoal aqui se empolgou bastante em conhecer essa sua atuação, esse seu trabalho, e a gente saber, né, que existe campo, né? O psicólogo perinatal ele não vai trabalhar só com uma coisa ou outra, existem muitos, né? Como esse nicho agora, esse subnicho aí que você acabou de trazer para a gente, né? E eu fico muito feliz com isso, né? De ter você aqui no Mater Online com a gente e trazendo quase sempre, né, uma novidade bem bacana. A gente já fez várias lives juntas, acho que a gente já participou de Quinta 5 Estrelas, né? Você estreou com a gente. E a gente precisa dar uma atenção e, principalmente, né? Às vezes a gente faz esse trabalho de formiguinha que eu digo que é individual, mas pensar como que a gente pode apoiar alguns movimentos, né? Então, seja de instituir nas empresas o espaço para amamentação, seja de trocador em lugares públicos, assim como também lutar pela causa do espaço de mães onde elas quiserem, né? Porque potencial não falta. Perfeito, show de bola. Então, um beijo, Carol. Obrigada, gratidão. E te espero mais vezes para a gente conversar mais sobre esse tema, né? Que foi bem interessante aqui. Deu bastante pessoas amando o tema de hoje. Muito bom. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.